Olá, meus irmãos e irmãs, bom dia para todos. Queremos começar essa semana, essa segunda-feira, que estamos todos nessa quarentena, começar a palavra de Deus, nos alimentando o nosso espírito, nutrindo-nos dessa palavra que dá sentido a tudo na nossa vida, enche o nosso coração de alegria, de esperança nesses tempos tão difíceis. Então convido você a parar alguns minutos aqui comigo e juntos fazemos a meditação do Evangelho de hoje. Se você quiser tomar a sua Bíblia, nós vamos ler um trechinho do Evangelho de São João, capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Meus irmãos, como eu disse, nós vamos ler o Evangelho segundo São João, no capítulo 4, do versículos 46 em diante. Diz aqui o texto que Jesus voltou, pois, a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia lá um oficial real, cujo filho estava doente, na cidade de Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus chegava à Galileia, vindo da Judeia, veio ter com Jesus e rogava-lhe que descesse para curar seu filho que estava morrendo. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca crereis. O oficial lhe disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. E Jesus lhe disse: vai, teu filho vive. Aquele homem acreditou na palavra que Jesus lhe dissera e se pôs a caminho. Enquanto descia, os seus servos vieram-lhe ao encontro e disseram: o teu filho vive. Ele lhes perguntou em que hora tinha melhorado, e lhe responderam: foi ontem, na 7ª hora, que a febre o deixou. O pai constatou que nessa mesma hora Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Desde este momento acreditou, tanto ele como todos da sua casa. Tal foi o segundo sinal que Jesus realizou ao voltar da Judeia para a Galileia. Meus queridos irmãos e irmãs que aqui, através dessa transmissão, estão nos acompanhando, essa palavra do Evangelho de hoje, essa palavra do Evangelho segundo São João, é uma palavra que mais uma vez nos provoca a vivência da fé, ao amadurecimento da fé, a dar um passo na fé. O episódio é um episódio bastante dramático, é o episódio da cura desse oficial da casa do rei Herodes Antipas. Esse homem, ele tem um filho doente que está ali prestes a morrer, né? E é interessante perceber que esse episódio desse funcionário real nos lembra um outro episódio narrado no Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, que é a cura do filho do centurião romano. Aqui, o filho de um oficial do rei Herodes. E é interessante que São João, no Evangelho, como todo o percurso do seu Evangelho, aqui também nesse trechinho, São João vai fazendo a contradição entre fé e vida. Um contraste constante. 3 vezes aparece aqui a experiência da morte e 3 vezes aparece a experiência da vida. A pergunta que fazemos é: qual prevalecerá, a morte ou a vida? Interessante perceber que o Evangelho nos mostra que a fé é que nos dá
a chave de compreensão. A fé nos dá a chave para entender como Jesus chegará no coração desse oficial e também da sua família. No Evangelho de São João, o evangelista não fala de milagres, ele fala de sinais. O sinal que São João vai mostrando no Evangelho dele, né? O sinal de Deus para nós é Cristo, mas a toda hora ele diz que o milagre, ele é um sinal para darmos um passo na fé, um sinal para crescermos no conhecimento de Deus, sinal para entendermos o sentido da vida. Então, muitas vezes ele vai falar de sinais. Aqui também, esse trecho que acabamos de ler, diz aqui que foi o segundo sinal de Jesus. Ele já tinha feito o primeiro lá em Caná da Galileia e agora aqui o segundo sinal. Outro fato interessante no Evangelho é a geografia que é citada no Evangelho. A localidade em que o episódio é situado é em Cafarnaum. O evangelista vai citando que Jesus descia, né? Ou seja, ele estava na Judéia, vindo para a Galiléia, então ele desce. A experiência de Deus conosco, a experiência da fé, a experiência da sua misericórdia, da sua bondade, é sempre essa experiência também, de Deus que desce, de alguma maneira, para estar conosco. Aqui, voltando ao tema então da morte e da vida, né? Quem prevalecerá? A fé dará essa chave de compreensão. Ou seja, o que Jesus vai mostrando é que quem crê passa da morte para a vida. Mas não somente uma vida futura. Nós sabemos e cremos na vida eterna. Não só isso, né? Mas já agora, já no ato de crer. É interessante que Jesus cita no versículo ali o tempo presente, né? O teu filho vive. Ele não diz o teu filho vai viver um dia, o teu filho viverá um dia. Não, o teu filho vive. Crê agora. Toma posse, né? Dessa graça agora. E a fé é justamente esse mistério, né? Que nos faz unir o tempo e a eternidade. Foi o que Cristo fez em nosso favor. Nos dá a graça de possuir bens eternos já agora. Aqui, no trecho de hoje, eu repito, ele vai dizer, o teu filho vive. Teu filho vive. Depois, quando ele vai chegar em casa e passado aquele tempo, ele vai perguntar lá para as outras pessoas de casa quando é que foi que ele ficou bom, né? Foi a 1h, né? Foi a hora 7ª, dizia o Evangelho, foi a 1h. Ou seja, ele estava longe geograficamente, ele estava pedindo a Jesus que ainda estava distante, né? Mas a graça já tinha acontecido. O que é que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Que para Deus não há limite de tempo nem de espaço. Para Deus não há passado, presente nem futuro. Para Deus é tudo presente. Para Deus tudo é hoje, né? Tudo é agora. Porque Deus vive na eternidade. Então a beleza desse versículo, o teu filho vive. Talvez eu e você hoje não tenhamos aqui a dor, né, desse oficial que clamava pela cura do seu filho. Mas qual é a graça que nós precisamos hoje? Qual é a graça que nós precisamos hoje dar o passo da fé e podermos assim receber de Deus essa graça? O teu filho vive. Teu filho vive. É muito interessante quando muitas vezes no Evangelho nosso Senhor vai provocando tanto os seus discípulos quanto outros interlocutores a darem esse passo na fé. A fé é um dom, né? E é uma graça, mas também Deus espera uma correspondência humana. A fé não é uma coisa automática. A fé é uma adesão da minha inteligência, da minha vontade a alguém que é digno de credibilidade. E Deus é digno de credibilidade. Ele já deu as credenciais dele, de quem ele é. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Criador da nossa vida. Não estamos falando de ter
ou crer em alguma coisa. Nós estamos falando de crer em alguém, de dar a adesão da nossa inteligência. É inteligente crer. É um ato inteligente crer. E nós precisamos, muitas vezes, ao longo da nossa vida, pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, amadurece a minha fé. Não é um caso automático, onde eu já recebi um dia, ou eu fui batizado de uma família cristã e está tudo bem assim. Não. Eu dizia, é muito interessante como no Evangelho Nosso Senhor vai provocando tantas vezes os seus discípulos, os seus interlocutores, seja do mundo judaico, do mundo romano, a darem esse passo, na fé. A tal ponto de que depois de ressuscitado, Jesus vai dizer, para Tomé, para os discípulos, felizes são aqueles que crerem sem terem visto. Felizes, bem-aventurados. Por quê? Porque deram esse passo, o passo gigantesco da fé. E aqui, no Evangelho de hoje, esse versículo é muito forte: o teu filho vive. Talvez nós podíamos trocar aqui essa palavra filho por uma graça que estamos hoje pedindo a Jesus. O teu emprego chegou, você que está esperando uma oportunidade, o teu casamento, a graça, a libertação do teu filho da droga, do álcool, da prostituição, ou não sei, aquela desarmonia familiar. E vamos até Jesus, pedimos a Ele, e Ele fala no presente para nós: o teu filho vive, a tua graça acontece hoje, hoje. Porque, repito, para Deus não tem ontem nem amanhã, para Deus é tudo hoje. E hoje está no coração dele. É claro que às vezes as coisas não são automáticas, como nós estamos acostumados com os meios eletrônicos, e a gente aperta um botão e tudo funciona, Deus respeitará, obviamente, o livre-arbítrio das suas criaturas racionais. Deus nos respeitará, obviamente, porque nos deu esse dom de arbitrar sobre as coisas, sobre as decisões. A fé não é uma coação de Deus, uma obrigação, um medo, não, é um passo dado com a nossa inteligência diante daquele que nos chama. O Deus que me chama, o Deus que te chama, Ele nos chama a dar esse passo na fé. Em qual área da sua vida hoje você precisa crer? Qual situação da sua vida hoje você tem clamado a Jesus e Ele está dizendo para você: o teu filho vive? Meu irmão, minha irmã, a fé é esse mistério maravilhoso que de alguma maneira nos faz descansar. Obviamente fazendo a nossa parte, trabalhando, correndo de um lado para o outro, Obviamente fazendo aquilo que nos cabe, mas lá no fundo da alma, descansar, Descansar. Porque essa é a segurança que a fé nos dá, de que Deus está cuidando de todas as coisas, que Deus cuida de mim, que Deus cuida de você, que Deus é o Senhor do mundo. Por isso, hoje nós queremos pedir a Deus essa graça, a graça de uma fé sem reticências, uma fé sem orações adversativas, de mais, porém, contudo, talvez, não. A fé sem reticências, uma fé determinada, ousada, destemida, uma fé confiante daquilo que nós somos, não daquilo que nós fazemos. Porque se nós colocássemos na balança e ficássemos pesando o tempo inteiro a nossa vida, talvez nós teríamos mais condições para dizer: olha, eu não tenho nem direito a ter fé, eu não tenho nem direito de que Deus olhe para mim. Mas Deus não nos olha segundo aquilo que nós fazemos. Deus nos olha a partir daquilo que nós somos, seus filhos. E essa é a graça que hoje queremos pedir a Deus. Aproveite esse momentinho de oração. Aí na sua casa, talvez você tenha uma imagem, um crucifixo. Ou se não tem, fecha seus olhos, imagina. E você pode pedir essa graça a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé hoje. Aumenta a minha fé, porque o Evangelho, quando está dizendo que Jesus é fonte da vida,
Aí esse contraste entre fé e vida, entre morte e vida, o Evangelho está querendo insistir conosco. Jesus é a fonte da vida. Ah, padre, mas como dizer isso nesses tempos tão difíceis em que parece que está tudo contra aquilo que nós esperamos, né? Meu irmão, minha irmã, na história do povo de Deus, na história da salvação, sempre foi assim. Desde que Abraão saiu lá da Mesopotâmia, em Ur da Caldeia, para viver a experiência com Deus, ele não enfrentou dias fáceis, ele enfrentou dias difíceis. Desde a situação de ter que sair da sua segurança, né, para crer no Deus que o chamava, ao casamento com Sara, a experiência da esterilidade, da idade avançada, do filho da promessa que nunca chegava e ele tinha que esperar em Deus. E a mesma coisa depois, o povo com Moisés no deserto, o povo escravizado no Egito, depois caminhando pelo deserto com o libertador que foi Moisés. Depois a história dos profetas, né, dos patriarcas, dos profetas, ou de toda a história do povo de Deus, nós sabemos disso. A experiência da fé não nos isenta da dor, a experiência da fé não nos dá dias fáceis, como se fosse uma credencial para entrar num parque de diversões e agora tudo vai ser só diversão e alegria. Não, meu irmão, não se engane. Se a tua experiência de fé tem sido essa, desculpa, você não está acreditando ainda no Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é esse, né? O Deus que nos se apresenta a nós dizendo: eu te amo. Deus é amor. E no mistério da sua cruz, Ele quer nos redimir. Mas precisamos passar pela cruz. Por isso, hoje vamos pedir essa graça a Deus no início dessa manhã. Quero rezar com você, pedindo que a proteção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Não sei o que você está fazendo agora, mas se você puder parar um instantinho, fecha seus olhos por uns segundos, conecta mesmo o teu pensamento, o teu coração com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Enquanto o Padre vai rezando aqui essa oração, você vai entregando o teu dia, entregando as tuas obras, entregando aquilo que serão teus afazeres hoje, a tua convivência familiar. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa nesse dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme a tua vontade, os teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres dessa vida, nessa vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que vives e reina pelos séculos dos séculos, tem misericórdia de nós, o teu povo, que nesta manhã clama o teu socorro. Nós vos oferecemos, Senhor, tudo aquilo que fizermos hoje, todas as nossas palavras e ações. Nós pedimos, Senhor, a tua inspiração, pedimos a tua companhia, a tua ajuda, pedimos, Senhor, que os nossos trabalhos e orações em vós comecem e terminem nesse dia de hoje. Nós já profetizamos, Senhor, pelo poder do teu Espírito, que essa semana será uma semana abençoada, será uma semana rica de fé para todos nós. Mesmo vivendo essa tribulação, nós cremos na tua presença conosco, e isso nos basta. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por esse evangelho, muito obrigado pela tua graça nos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, e assim nós terminamos essa meditação de hoje, invocando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus afazeres.
Eu lembro a todos que nos reencontraremos às 15 horas no Terço da Misericórdia e depois às 18 horas o Santo Terço e 18h30 a Santa Missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia abençoado, na graça e na paz de Deus. Amém.